Pensar as ciências no plural é pensar a universidade como lugar da diversidade. As ciências são e precisam ser plurais. Elas são formadas por lugares, pessoas e áreas de conhecimento que não se findam em si mesmas, mas sempre cruzam, criando contribuições valiosas para a solução dos problemas e o desenvolvimento da humanidade. São como peças de um quebra-cabeça, cada uma contribuindo para a imagem completa da nossa realidade. São como engrenagens que, quando juntas, fazem nosso mundo girar. Para a UFRB, celebrar as ciências é reconhecer que sem elas não há desenvolvimento acadêmico, inovação e formação de profissionais preparados para os desafios de uma sociedade em constante transformação. Junte-se a nós na Reconstec 2023 e seja parte desta celebração da diversidade do conhecimento. Reconstec 2023, Ciências no Plural. Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nessa mesa redonda. Com muita alegria que nós nos reunimos aqui hoje para falar dos avanços em pesquisas no RGV, né? Então, eu sou Rodrigo José Araújo, sou membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais da UFRB e da Embrapa, enquanto representante discente. E hoje vou ser o mediador desta mesa redonda para trazer alguns colegas do mestrado que já apresentarão suas pesquisas e seus resultados encontrados ao longo dessa jornada de pesquisa. Então, o programa de pós-graduação em recursos genéticos e vegetais da UFRB e da Embrapa foi feito em uma forma de ampla associação entre essas duas instituições e já tem mais de 15 anos de existência, então já formou muita gente aí, muitos mestres. E atualmente o programa tem duas linhas de pesquisas muito interessantes, que é a conservação e manejo dos recursos genéticos florestais, vegetais, e também o melhoramento e biotecnologia vegetal. Então, essas duas linhas se dividem, tem muitas novidades e muitas pesquisas, que é o que nós vamos ver hoje nessa mesa redonda. Inclusive, gostaria de lembrar que já temos seleção para novos ingressantes, né, a turma em 2024.1 do curso de mestrado em RGV já está aberta. Quem se sentir à vontade já corre para se inscrever. Então, primeiramente, gostaria também de falar que as perguntas vocês podem perguntar ao longo das apresentações, mas no final de todas as apresentações nós vamos retomar e abrir espaço para as perguntas, para que assim a gente possa ter um diálogo melhor e ter uma sequência melhor das apresentações. Sem mais delongas, então, né, nós vamos iniciar com a composição da mesa redonda. E agora eu vou apresentar as pessoas que vão fazer parte dessa mesa redonda. Primeiramente, né, eu convido Tiago Abreu da Silva, que é técnico agrícola com habilitação em agropecuária pelo IFBaiano, é licenciado em biologia também pelo IFBaiano e atualmente cursa o mestrado em recursos genéticos vegetais pela UFRB e Embrapa e trará para nós o título do seu trabalho com novidades em pesquisas com bromeliáceo no PPG-RGV. Bem-vindo, Tiago. Temos também Maiana Rocha Sampaio, que é bióloga formada pela UFRB e está no mestrado em recursos genéticos vegetais da UFRB e Embrapa e trará para nós o tema levantamento florístico em diferentes fitofisionomias do Parque Nacional de Boa Nova, Bahia, Brasil. Bem-vinda, Maiana. Obrigada, Rodrigo. Temos também o Eli Sacramento Santana, que é graduada em agroecologia pela UFRB, mestre em recursos genéticos vegetais pela UFRB e Embrapa, e atualmente está no doutorado no programa de pós-graduação em biotecnologia da UFES. E o título do seu trabalho, de sua palestra de hoje, será Resistência da Bananeira ao Fusariório. Então, bem-vinda, Eli. Teremos também Pablo de Aguiar Nascimento,
que é engenheiro florestal, formado pela UFRB, e atualmente está no mestrado em recursos genéticos florestais pela UFRB, recursos genéticos vegetais pela UFRB e Embrapa. O título de seu trabalho é Caracterização Fenotípica de Híbridos de Citros selecionados pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa. Bem-vindo, Pablo. E, por último, mas não menos importante, Vanessa Pierotti da Silva. Inclusive, parabéns, Vanessa, foi seu aniversário ontem. Vanessa é engenheira florestal, formada pela UFRB, mestre em recursos genéticos vegetais pela UFRB e Embrapa, e atualmente está no doutorado do programa de pós-graduação em ciências agrárias da UFRB. Então, seu tema de trabalho é germinação de sementes em acessos do mamoeiro. Esta é a banca, né? Estamos todos aqui, a banca não, a mesa redonda, estamos todos aqui compondo esta mesa redonda. Espero que tenhamos muitas novidades e que tenhamos uma apresentação muito proveitosa e muitas coisas boas a partir das falas de vocês. Mais uma vez, reforçando, né? As perguntas podem ser feitas agora, mas nós vamos externar o momento de pergunta e responder essas perguntas somente no final de todas as apresentações. Obrigado, e agora eu passo a palavra para Tiago, porque ele é quem vai apresentar. A primeira apresentação é dele. Bem, aqueles que nos acompanham através da plataforma do YouTube. E agradecer, né, a Rodrigo por ter convidado para falar desse tema que, para mim, é um tema tão importante, e espero que, ao final da minha fala, seja importante também para mais pessoas, que são as novidades em pesquisas com bromeliácea num programa de pós-graduação do RGV. Como eu já fui apresentado, está apresentando para vocês, né? Como eu já fui apresentado, eu sou Tiago Abreu da Silva, licenciado em Ciências Biológicas, e atualmente curso mestrado em Recursos Genéticos Vegetais pela UFRB, em parceria com o Embrapa. E no nosso programa, conta com 2 linhas de pesquisa, e as pesquisas em bromélias, elas estão incluídas na linha de conservação e manejo dos recursos genéticos vegetais. Muitas pessoas conhecem as bromélias, ou por ouvir falar, ter no quintal de casa, ver em fiação, postes, e pode até pensar assim, mas por que conservar bromélias? Né? Por que estudos para conservação de bromélias? E bromélias, elas fazem parte da nossa biodiversidade, né? Assim como todas as outras plantas, animais, micro-organismos. E quando pensamos em conservação da biodiversidade, nós já precisamos deixar de pensar que conservar a biodiversidade é importante para espécie X ou espécie Y, mas a conservação da biodiversidade, ela é principalmente importante para a existência da nossa espécie, da espécie humana. Então, precisamos pensar qual o impacto da conservação da biodiversidade para nós, para o ser humano também, não é isso? Porque diversas ações, elas têm causado desequilíbrio ambiental. E com desequilíbrio ambiental, há perda de biodiversidade, essas perda de biodiversidade inclui diversidade genética, diversidade de espécies, diversidade de ecossistemas também. E são vários fatores que causam esse desequilíbrio ambiental. Eu trouxe algum deles aqui, que são perda de habitats. Para exemplificar isso, eu trouxe o mapa de Governador Mangabeira e da cidade de Bahia, qual eu faço parte. Governador Mangabeira, aqui no Recôncavo da Bahia, né? E a gente pode ver nesses 2 mapas que eu encontrei no site Aqui Tem Mata, da SS Mata Atlântica, onde esses pontos verdes mais escuros, eles representam fragmentos florestais. Esses 2 municípios eram repletos da Mata Atlântica e, atualmente, eles possuem apenas fragmentos. A cidade de Bahia mais fragmentos do que em Governador Mangabeira, mas a gente pode ver que a mata ela está bastante fragmentada. Já em Governador Mangabeira, nós encontramos apenas 3 fragmentos, e fragmentos bem distantes um do outro. Imagine para uma espécie de planta, por exemplo, que precisa de um polinizador para que faça o cruzamento entre elas, e exista uma pequena população em cada fragmento dessa. Como que para esse polinizador levar o grão de pólen de um fragmento florestal para outro, vai ter essa possibilidade sem que haja perda no grão de pólen. Então, para a conservação dessa espécie,
para que essa espécie permaneça tendo variabilidade genética, é um pouco complicado com fragmentações, né? Além disso, acontece a sobreexploração de algumas espécies que são muito exploradas e, por isso, há um desequilíbrio para elas. As mudanças globais, em que outrora nós pensávamos que precisávamos mudar de atitude para que não acontecessem mudanças globais, mas hoje a gente vê que essas mudanças já acontecem, já são reais. Nossas mudanças de atitudes são agora para que essas mudanças tenham um desaceleramento, não é isso? E outras ações humanas, como poluição, desmatamento, queimadas, assoreamento, lixiviação e muitas outras que a gente já ouviu falar por aí. Com isso, a gente percebe que a conservação ambiental é o único meio para manter a existência humana, porque através dela a gente consegue manter a preservação da biodiversidade em todos os níveis. Para isso, a gente percebe que mantendo a preservação da biodiversidade tem uma importância econômica para nós, seres humanos, através de fármacos, alimentos, produção de fibras, genes, proteínas. E isso é importante para a sobrevivência das futuras gerações, para a nossa atual e também das futuras. E isso faz com que a gente tenha cuidados com populações pequenas e populações em declínio, principalmente aquelas dos fragmentos, de fragmentações de mata, como mostrei na imagem dos mapas da cidade, principalmente de Mangabeira. Voltando para bromélias, né, especificamente para elas, é uma família botânica que tem 82 gêneros, 3.757 espécies, e dessas, 1.192 são endêmicas do Brasil, ou seja, são encontradas apenas em território brasileiro. Nós temos o Banco de Germoplasma de Bromélias, na Embrapa Mundial de Fruticultura, onde possuímos mais de 2.050 acessos, ou mais de 2.050 plantas de bromélias. Além disso, temos 200 acessos in vitro, conservados em meio de cultura, e 500 acessos herborizados no herbário do Recôncavo da Bahia. Nesse banco de germoplasma de bromélias, temos 80% da flora baiana conservada e representante de 23 estados do Brasil. Ele possui como curadora a doutora Fernanda Vidigal Duarte e coordenado pelo doutor Everton Milo de Souza. Vamos ver agora um pouco dos trabalhos que já temos organizados e efetuados nesse banco de germoplasma. Para a ciência, nós já conseguimos apresentar 20 espécies novas, dentre elas algumas do gênero Cryptanthus, como Cryptanthus cruzalmensis, do gênero Tillandsia, como Tillandsia oliveri, Roembegia margosensis, a qual eu tenho participação nesse grande descoberta, né, para a ciência, e do gênero Laimania, como a Laimania involucrata. Além disso, temos também um gênero novo, que é o gênero Siqueiranthus. Foram publicados trabalhos também, como podemos ver, o de Sandra e colaboradores, que ela apresentou a morfoanatomia de receptividade do estigma de algumas espécies de Tillandsia. O nosso coordenador, Everton Willo, e colaboradores, onde ele observou a taxonomia, ecologia e distribuição geográfica da Roembegia bullermax, uma espécie endêmica do estado da Bahia. O artigo da Roembegia margosensis, qual eu falei que eu tenho participação. E o mais recente que temos publicado é o artigo de Simplício e colaboradores, onde ele observou diversos sistemas reprodutivos de espécies do gênero Laimania, e ele fez a hibridação dentre essas espécies. Com isso, ele conseguiu perceber que é possível realizar a hibridação com algumas espécies do gênero de Laimania, embora encontre-se barreiras reprodutivas pré-zigóticas. Mesmo com essas barreiras, ele conseguiu a produção de híbridos, e desses híbridos aconteceu uma percentagem de germinação de 94%, gerando plântulas que poderão ser reintroduzidas para comercialização. E algumas pesquisas temos em andamento. A minha, ela está intitulada Fenologia, Biologia Floral e Reprodutiva em Espécies de Roembegia, na qual, na parte de fenologia, eu observo tanto a fenologia reprodutiva e vegetativa de 25 espécies 25 plantas de Roembegia margosensis no município de Bahia e 25 plantas de Roembegia stellata no município de Cruz das Almas. Esse acompanhamento ele é vinculado a dados climáticos, dados ambientais coletados no IMET, e com esses dados, né, são calculados índice de sincronia do indivíduo com seu coespecífico e a relação entre variáveis ambientais e desenvolvimento da planta.
Faço também a avaliação dos sistemas reprodutivos, onde é feita a gamospermia, que é quando tiramos as anteras da planta e reservamos essa flor para observar se é formado fruto, é formado semente. A autopolinização natural, quando reservamos a flor sem a interferência de polinizadores nem de ação humana, para que seja observado se essa planta é polinizada sem interferência. A autopolinização artificial, que é quando nós manualmente polinizamos aquela flor com grão de pólen da mesma flor. A ageitonogamia, que é quando polinizamos uma flor com grãos de pólen de outra flor da mesma planta. A xenogamia, que é quando polinizamos uma flor com grãos de pólen de uma flor de uma outra planta, mas da mesma espécie. E a polinização aberta, que é quando deixamos a flor lá livre para ações dos polinizadores. Esses tipos de sistema reprodutivo são feitos para a observação da formação de frutos e sementes, além da observação de quais tipos do crescimento do tubo polínico, para verificar quais tipos de fecundação há deposição de grãos de pólen no estigma e como se dá o desenvolvimento do tubo polínico. É visto também observar os visitantes florais, desde a antese até o completo fechamento da flor, totalizando mais de 50 horas, e essa observação é feita utilizando câmera fotográfica e rede entomológica na captura de insetos. Esse registro dessa foto ao lado é o registro de um beija-flor feito fazendo a polinização que eu observei. Com outras espécies, mais de 6 espécies, eu faço a análise da morfologia e morfometria dos órgãos reprodutivos, utilizando a microscopia de varredura e a cetólise lática. Além disso, é feito também a quantificação dos grãos de pólen, utilizando a câmara de Grünbauer, viabilidade dos grãos de pólen in vitro, também a viabilidade com teste histoquímico, onde a gente pode ver uma foto do teste de Alexander. Os grãos de pólen púrpura, eles indicam que são grãos de pólen viáveis, e os azulados, meio esverdeados, são grãos inviáveis. E a receptividade do estigma, que fazemos com duas metodologias, com alfa-nafitil e fast blue, e com peróxido de hidrogênio. Também é feita a quantificação de néctar, com essas mesmas 6 espécies, onde com o auxílio de uma microseringa é retirada a quantidade de néctar total da flor e colocado um refratômetro para observar o índice de refração e observar a quantidade de sólidos solúveis dessa planta. E além da minha, existem outras pesquisas em andamento na equipe. Pesquisas com criopreservação de grãos de pólen, com hibridação interespecífica de outras espécies, germinação in vitro das sementes, multiplicação e conservação, distribuição e conservação de algumas espécies, além de avaliação dos sistemas reprodutivos, receptividade do estigma, morfologia e viabilidade de grãos de pólen de diversas espécies de bromeliáceas. E os estudos com bromélias, eles podem ir muito além. Essas pesquisas em andamento que eu mostrei são aquelas que estão acontecendo no momento na equipe. Mas muitas ideias surgem a todo momento, né, como potenciais para plantas com potenciais para ornamental, para a produção de fibras, para a extração de bioativos, observação do microbioma que existe naquela planta, principalmente aquelas que possuem tanque, né, as bromélias tanque, e outras ideias novas podem surgir a todo momento. Essa é a nossa equipe que está em atuação no momento, e das instituições parceiras, aquelas que a gente conta para poder desenvolver nosso trabalho. Agradeço a participação. Prontinho, muito obrigado, Thiago. Foi uma belíssima apresentação. Ver bromélias é sempre muito bom, né? E os trabalhos com tanto recurso bom, né? Microscopia de fluorescência, anatomia, sempre deixa o trabalho muito mais bonito, né? Então, muito obrigado. E agora a gente vai para um outro trabalho, né? Dentro da biodiversidade, que é o trabalho do levantamento florístico em diferentes fitofisionomias do Parque Nacional de Boa Nova, que tem sido realizado por Maiana Rocha Sampaio. Então, Maiana, por favor, passo a palavra a você para apresentar seu trabalho. Só um momentinho, eu estou carregando aqui
a apresentação, certo? Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, ela está carregando. Pronto. Pronto? Sim. Boa tarde. Pronto? Boa tarde, como o Rodrigo falou anteriormente, eu me chamo Maiana e eu fiquei com o tema pesquisas em florística. O trabalho que está sendo realizado no momento por mim é levantamento florístico em diferentes fitofisionomias do Parque Nacional de Boa Nova. Esse trabalho ele é orientado pela professora doutora Lidiane Aona e o professor doutor Everton Hilo de Souza. Vindo, né, falar sobre florística, ela é muito importante para o estudo da biodiversidade e conservação de áreas naturais. E a partir de levantamentos florísticos, conseguimos identificar e catalogar as espécies de determinado local, e a partir disso temos informações florísticas e também detectamos a presença de espécies ameaçadas e endêmicas desse local de estudos, que vai auxiliar na elaboração de estratégias de conservação. A região no qual está situado o Parque Nacional de Boa Nova, ela é bastante rica em formações vegetais, e isso permite, né, que haja a presença de espécies endêmicas de diferentes organismos. O parque ele foi criado em junho de 2010, juntamente com o Refúgio de Vida Silvestre, com o objetivo de proteger e regenerar os ecossistemas que estão situados na área de transição de dois biomas, que é a Mata Atlântica e a Caatinga. Com estudos anteriores realizados no parque, foram descritas 7 espécies para o Parna de Boa Nova. Entre elas, 2 espécies fazem parte da família Bromeliaceae, 3 fazem parte da família Myrtácea e uma espécie faz parte da família Urticácea e Melastomatácea. Ao lado, podemos ver, né, a primeira imagem, que é uma espécie de Psidium rotundisco pertencente à Myrtácea, logo Phirostemo gomezi, que é uma espécie pertencente de Melastomatácea, e as duas imagens embaixo demonstram as duas espécies de Bromeliaceae, Cryptanthus brevibracteatus e Cryptanthus boanovense. Todas essas espécies são microendêmicas do Parque Nacional de Boa Nova. Com isso, o objetivo desse trabalho consiste em listar todas as espécies, né, observando os hábitos e grau de ameaça em que elas se encontram, contribuindo assim com a conservação das espécies e a biodiversidade do PNBM. A área de estudo, como falei anteriormente, é o Parque Nacional de Boa Nova, e ele está situado na região do nordeste do Planalto da Conquista, no estado da Bahia, entre os limites dos municípios de Boa Nova, Manoel Vitorino e Dário Meira. Ele possui, segundo o IBGE, 1.065 hectares. Ao lado temos um mapa com destaque embaixo, mostrando as áreas demarcadas que constituem o mapa. Os tons de cinza mais escuro demonstra a fitofisionomia da floresta ombrófila densa. O tom de cinza intermediário é a mata de cipó, a floresta estacional semidecidual, e logo acima, o tom de cinza mais claro é demonstrado a vegetação da caatinga no parque. O estudo florístico ele ocorreu por meio de expedições, e essas expedições foram de 2012 a abril de 2023, foram 11 anos de coleta desses dados. E essas coletas ocorreram em todas as fitofisionomias, por meio de trilhas e com o objetivo de percorrer mais áreas possíveis. Foram coletados os materiais que possuíam estruturas férteis, flores ou frutos. As angiospermas e gimnospermas seguiram a proposta de classificação do APG4,
Samambaias helicópteras seguiram o sistema de classificação de Smith e todas as espécies elas foram classificadas de acordo com seu hábito e forma de vida. As amostras do material botânico foram herborizadas, segundo Moura e colaboradores, no herbário do Recôncavo da Bahia, e o material foi inserido na coleção. As duplicatas desses materiais foram enviadas para outros herbários. Além disso, contamos com acesso a plataformas virtuais que permitiram o acesso a outras espécies que não tinham aqui no herbário, em outros herbários de forma virtual. Esses foram os herbários mais consultados, especificamente o CEPLAC e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Houve também visitas durante esse período, especificamente no ALCB. Com isso, foram contabilizadas 115 famílias, 488 gêneros distribuídos em 1.009 espécies de angiosperma, uma espécie de gimnosperma, e 12 famílias e 22 gêneros distribuídos em 38 espécies de samambaias helicópteras. Do total das espécies ocorrentes do parque, 43% são endêmicas do Brasil. Trago esse gráfico, no qual a parte azul representa a floresta umbrófila densa. A floresta umbrófila densa teve um número expressivo de espécies e as famílias mais abundantes em número de espécies nesta fitofisionomia foi Rubiácea, Orquidácea, Melassomatácea, Asterácea e Solanácea. Chama atenção para as famílias Rubiácea e Orquidácea, pois tiveram trabalhos anteriores que contribuíram com esse número expressivo de coletas. O trabalho de Fonseca e colaboradores, que foi publicado em 2020, é a família Rubiácea no Parque Nacional de Boa Nova, e a sinopse das orquidáceas do Parque Nacional de Boa Nova, que foi um trabalho realizado por Heloísa e Cecília, e esse trabalho foi publicado em 2016. Obviamente que durante as coletas atuais, o número de espécies para cada família aumentou. Temos influência também de especialistas, como a família Asterácea, né? A Giovana fez o TCC dela com essas espécies do Parna, e um trabalho que está sendo realizado no momento, que é a dissertação de Rodrigo José. Em relação à Caatinga, Fabácea foi a família mais representante, e enquanto o ecoto, não é, que é a área de transição, a floresta estacional semidecidual, Bromeliácea, Forbiácea e Fabácea foram as famílias mais representantes. Anteriormente, foi realizado um TCC, e esse TCC contabilizou 557 espécies. Essas coletas foram realizadas com patrocínio da empresa Rio Tinto e do herbário de Kiel. Esses dados foram inseridos na lista atual. E após este estudo, que foi patrocinado pela FIOL, obtivemos o número de 1.048 espécies distribuídas em todo o parque. Em relação ao endemismo na Bahia, né, ao observar a lista, temos 68 espécies endêmicas do estado. E também observamos novas ocorrências para a Bahia. Foram 20 espécies, chamando atenção, né, para aquelas exclusivas. 8 espécies são exclusivas da Mata Atlântica, uma espécie exclusiva da Caatinga, uma espécie que só ocorria em Minas Gerais, e antes desse trabalho ela era exclusiva do Cerrado, que é a Estilingia saxatilis, que é a primeira imagem, e outra exclusiva do Pampa, que é Baccharis pindrae, que é a segunda imagem. Representando o endemismo da Bahia, ao lado temos a foto de Pereskia baiense. Em relação à ampliação e distribuição das espécies, no Parque Nacional de Boa Nova, foi encontrada a espécie, né, Hormosia timboensis, que ela pertence à família Fabácea, uma espécie criticamente ameaçada. Essa espécie ela é endêmica da Bahia
e ela tem ocorrência restrita ao bioma Mata Atlântica. Antes, essa espécie só tinha registro para a Serra do Timbó, em Amargosa, na Bahia, e Serra da Jiboia, em Elísio Medrado. E a partir desse estudo, foi possível observar que ela também ocorre no Parque Nacional de Boa Nova. A partir da lista também, foram observadas as espécies que estão ameaçadas de extinção no parque. 11 espécies elas são classificadas como pouco preocupantes, 23 espécies são classificadas como em perigo, 9 espécies são classificadas como vulnerável e uma espécie é classificada como criticamente em perigo. Trouxe algumas imagens, chama a atenção para a imagem EM, né, que é uma espécie em perigo, que é Pisidium rotundidisco, que é uma espécie microendêmica do Parque Nacional de Boa Nova, que já se encontra ameaçada de extinção. Em relação às espécies naturalizadas no Parque Nacional, observamos a ocorrência de 19 espécies. Destas, né, destacam-se Artocarpus heterophyllus, que é a jaqueira. É uma espécie originária da Índia e Malásia, e no estudo de Assunção em colaboradores, foi possível observar que o impacto combinado da invasão da jaqueira e das alterações no clima demonstrou que as unidades de conservação da Mata Atlântica estão enfrentando ameaças devido à competição da jaqueira com espécies nativas. Não trouxe todos os dados que foram obtidos, porque isso iria levar muito tempo explicando, mas logo ele vai estar disponível para que todos vocês consigam ver um pouco do trabalho. Em conclusão, a listagem florística do Parque Nacional de Boa Nova, ela representa um marco inicial para o seu conhecimento, possibilitando obter uma base teórica que subsidia a conservação dos recursos genéticos, conservação das espécies e a recuperação de áreas ou fragmentos florestais degradados. Obrigada. Obrigado, Maiana. De fato, um trabalho muito bonito, né? Muito interessante. E eu gostaria de chamar já a próxima pessoa para falar, que é o Hélio Sacramento Santana, e ela vai já começar a falar A gente agora para de falar um pouco sobre os trabalhos de biodiversidade e começa a falar agora como trabalhos são muito mais relacionados à parte da segurança alimentar. Então, ele agora vai falar sobre a resistência da bananeira ao fusariolo. Então, por favor, Ellen, a palavra é sua. Certinho. Vou iniciar a apresentação. Já aparece certinho aí para vocês? Rodrigo. A apresentação ainda não apareceu. Está carregando. Pronto. Aproveito esse meio tempo, inclusive, para falar que, mais uma vez, a seleção, né, para o programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais estão abertas. Os dois orientadores que foram citados anteriormente, tanto o Ilo quanto a Lidiane Aona, estão com vagas, né? Então, caso alguém esteja com interesse de conhecer mais a respeito do programa e se inscrever, né, terá muito boas coisas. Prontinho, ele apareceu, então agora com você. Boa tarde a todos. Como o Rodrigo já apresentou, me chamo Eli. É um prazer poder retornar agora como egressa do programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais
para falar um pouquinho da biodiversidade e segurança alimentar e as novidades na pesquisa do programa de pós-graduação. Bem, na minha apresentação a gente vai entender um pouquinho como a bananicultura ela se encaixa nesse contexto. Durante o período do mestrado, eu realizei a pesquisa com a seleção de genótipos de bananeira resistente ao Fusarium oxysporum forma specialis cubensis. A banana ela é originária do continente asiático. A banana Musa ssp é uma monocotiledônea da família das musáceas e a maioria dos gêneros de bananas são consumidos hoje. Eles pertencem à seção Musa do gênero Musa. A banana hoje que nós consumimos, ela é resultado de um cruzamento espontâneo entre a Musa acuminata, de genoma A, e a Musa babusiana, de genoma B. Bananas e plátanos, elas são cultivadas em mais de 150 países tropicais e subtropicais e exercem um papel importante na economia desses países, sobretudo na segurança ligada à questão da segurança alimentar de muitos desses países. O maior produtor de banana hoje é a Índia, seguido da China, Indonésia e o Brasil, que está em quarto colocado nesse ranking, tendo no ano de 2021, em uma área de 5 milhões de hectares, uma produção de 124 bilhões de toneladas. No gráfico ao lado, nós podemos observar as 10 culturas de maior valor de produção no Brasil, e dentre elas nós podemos observar a banana como a nona nessa lista, que está sempre intercalando entre a nona e a oitava colocação, juntamente com commodities importantes como a soja, açúcar, milho, reafirmando assim mais uma vez a importância da bananicultura. Além disso, juntamente com cultivares como o feijão e o arroz, e também é representativo nessa questão da segurança alimentar. A banana é considerada um dos líderes na produção agrícola mundial. É a fruta mais comercializada do mundo, consequentemente a mais consumida. E 85% dessa produção ela é composta por uma ampla gama de variedades de banana. Sendo no Brasil, as mais consumidas a banana maçã, a prata, a ouro e a pacovan. No entanto, a produção de banana ela encontra algumas limitações ao seu cultivo, podendo citar a cigatoca negra, o nematóides, a broca do rizoma, extremos de temperatura também são fatores limitantes à produção de banana, as condições de seca e o excesso de chuva, e o que eu gostaria de ressaltar é a murcha de Fusarium, que foi alvo da minha pesquisa, a murcha de Fusarium causada pelo Fusarium oxysporum forma specialis cubensis, um fungo de solo, capaz de permanecer no solo por até 30 anos. Ele se mantém em condições inativas e, quando em condições favoráveis, esse fungo pode realizar um processo de germinação e infecção das plantas. E aí, o Fusarium ele realiza o processo de polinização do feixe vascular, impedindo o transporte de água e de nutrientes para a planta, levando à murcha, o amarelecimento da planta e, consequentemente, à morte. A murcha de Fusarium, ela é caracterizada em raça 1, raça 2 e raça 4. A raça 1 é característica por causar doenças em bananas como Gros Michel, banana maçã. A raça 2 causa doença em bananas como as Blue Goys, que são bananas de cocção ou bananas de cozimento. E a raça 4, ela é dividida em subtropical 4 e tropical 4. A raça subtropical 4, ela é caracterizada por causar doenças de bananas em condições de trópicos e subtrópicos. E tropical 4 causa doenças em todos os cultivares de banana. A raça 4 é até o momento a mais agressiva a todas as cultivares de banana e está presente em 21 países.
não foi identificado até o momento no Brasil. No entanto, foi identificado no Peru, na Colômbia e, mais recentemente, no ano de 2023, na Venezuela, o que deixa um alerta ainda maior para a possível entrada do FOC no país. Diante disso, faz-se necessário algumas medidas de manejo e controle, como métodos de exclusão, diminuição de inóculo primário, controle químico e biológico. No entanto, essas medidas não são capazes de dizimar a doença, sendo então o método mais indicado o desenvolvimento de cultivares resistentes, que é o principal foco no momento ligado à bucha difusário para o melhoramento genético de banana. Em nossas pesquisas, têm sido realizados métodos como a hibridação, a indução de mutação, variações formaclonal e edição gênica, na busca por um genótipo que apresente resistência à bucha difusária, sobretudo à raça subtropical 4. Para entendermos melhor como o melhoramento genético tem trabalhado diante dessas condições, é importante saber que o melhoramento genético no Brasil, da Embrapa, ele teve início nos anos 70 e os pesquisadores envolvidos nesse programa, eles realizaram uma coleta em vários locais, sobretudo no centro de origem das bananas, que é o continente asiático, e foram coletadas diversas espécies diversas germoplasmas e mantidos em bancos de germoplasma in vitro e in vivo, hoje mantidos na Embrapa Mandioca e Fruticultura. Hoje existem mais de 350 acessos que compõem esse banco e que é primordial para o desenvolvimento do melhoramento genético da banana. A partir desse material, pode-se realizar cruzamentos e realizar um melhoramento genético de banana. São realizados cruzamentos com diploides melhorados. Os diploides melhorados, eles são resultado do cruzamento de diploides selvagens, com características que apresentam características desejáveis, como resistência à raça 1, à raça 2 e à raça subtropical 4. Já foram confirmadas resistências desses diploides. No entanto, são tipos de bananas para fim de pesquisa. A partir desses diploides melhorados, são realizados novos cruzamentos com cultivares comerciais e daí, então, desenvolvido progênios. Por essa razão, na minha pesquisa, nós buscamos avaliar a resposta desses diploides melhorados de bananeira na presença de Fusarium oxysprom, forma especialis cubensis, raça 1 e subtropical 4 em caso de vegetação. A pesquisa foi desenvolvida na Embrapa Mandioca e Fruticultura, fazendo uso desses diploides melhorados. Entelados, eles foram inoculados com os respectivos isolados raça 1 e subtropical 4, que foram testados, e foram realizadas avaliações a partir de escalas de notas, como rotineiramente é realizado na Embrapa, essa fenotipagem para selecionar materiais resistentes. Foram realizadas também, a partir das amostras, análise de microscopia eletrônica de varredura, em parceria com a Fiocruz. E, a partir dos resultados, foi possível selecionar grande maioria dos diploides altamente resistentes, sendo eles 9, 10 diploides resistentes e 5 diploides moderadamente resistentes, com exceção da cultivar maçã, que foi utilizada como testemunha. Quando avaliado com o foco subtropical 4, foram selecionados 3 diploides altamente resistentes, 14 diploides resistentes e 5 moderadamente resistentes, com exceção de 2 diploides suscetíveis. Esse resultado, de maioria dos diploides apresentando características de resistência tanto ao foco raça 1 quanto ao foco subtropical 4, é resultado dos cruzamentos realizados para desenvolvimento desses diploides melhorados. Esses diploides, como já foi falado anteriormente, eles foram
desenvolvido a partir dos cruzamentos entre esses diploides selvagens, e aí reafirma a importância dessa coleta realizada lá no início dos anos 80 e de manter esse material em um banco de germoplasma hoje para pesquisa, podendo ser utilizado para o desenvolvimento de uma nova cultivar resistente. Nas análises de microscopia eletrônica de varredura, foi observada a interação do isolado com a planta e as respostas de defesa da planta, mecanismos de defesa, como os cristais de oxalato de cálcio. E a partir do trabalho da triagem realizada nesse estudo, para as condições avaliadas, foi possível selecionar híbridos diploides altamente resistentes, tanto ao foco subtropical 4, como a raça 1, que não apresentaram sintoma da murcha difusária em caso de vegetação, além de selecionar um diploide altamente resistente, que apresentou resistência completa a ambas as raças. Assim, a seleção de materiais resistentes à murcha difusário, ela possibilita o desenvolvimento de novos progênies com resistência potencial à murcha difusária. E isso é possível por meio dos cruzamentos realizados a partir de cultivares de banana mantidas em bancos de germoplasma, sendo elas uma porção representativa da biodiversidade da cultura. Essas pesquisas desenvolvida pelo Grupo de Melhoramento de Banana da Embrapa, ela só é possível a partir de incentivos à pesquisa e de financiamento realizado pela Corbana, por exemplo, uma empresa financiadora dessas pesquisas, a AgroSávia e a Algura, a Corbana da Costa Rica e a AgroSávia e a Algura da Colômbia, assim como também o incentivo do Programa de Recursos Genéticos Vegetais em parceria com a Embrapa. Essa é uma parte da equipe de melhoramento genético de bananas da Embrapa, a presença do Dr. Edson Perito Amorim, que orienta a equipe. E obrigada. Obrigado, Eli. É muito bom. E é bom ver como a gente tem avanços em uma cultura tão importante quanto a banana, né? Além de toda essa importância alimentar, a gente tem toda a importância econômica também para a região. Então, isso é muito importante de se estudar. E que bom. E agora eu convido o Pablo de Aguiar Nascimento para que possamos entender um pouco mais sobre os trabalhos realizados com citros. Então, Pablo, a palavra é toda sua. Olá, boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo ir para a tela aqui da apresentação. Todos estão conseguindo ver a apresentação aí, Rodrigo? Prontinho. Boa tarde, pessoal. Me chamo Pablo. Sou estudante do mestrado, né, em recurso genético vegetal, aqui pela UFRB, né, em parceria com a Embrapa. Também sou formado em engenharia florestal, aqui também pela casa da UFRB, né, e hoje vou estar apresentando um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido lá no programa de melhoramento, né, da Embrapa, Mandioca e Fruticultura. O meu trabalho ele é intitulado com a caracterização fenotípica dos híbridos, né, que já foram selecionados pelo Programa de Melhoramento Genético em Citros, Mandioca e Fruticultura, né, com um potencial de porta-enxerto. Faz parte desse programa o meu orientador, Dr. Walter Soares Filho, né, professor Dr. Walter Soares Filho, professor Dr. Carlos Ledo, né, a Ellen Moura, doutora Ellen Moura, também a doutora Lisiane, né? E quem compõe um grupo também, 2 estudantes do programa de bolsa de iniciação científica, né? A Edilane
e a Sandriele também, que compõe e que ajuda nesse trabalho de caracterização fenotípica dos híbridos selecionados, né? As plantas dos citros, né, amplamente são distribuídas pelo mundo, são originárias das regiões subtropicais, tropicais do sul e sudoeste da Ásia, aí áreas também da Austrália e África, né? Esse grande grupo das plantas cítricas, ela é formado pelos gêneros, né? Citrus fortunella, Concírios, Microcitrus, Eremocitrus, Climeia e por híbridos também oriundos desses diversos cruzamentos desses indivíduos, né? Pertencentes da família Rutácea, né? Pode ser ali as laranjas, citrucense, né? As tangerinas, os limões Tahiti, o galego, né? A lima pérsia, o pomelo, dentre outras variedades também. Se pensando nisso, né? O nosso Brasil ele apresenta uma grande importância nessa cadeia citrícola mundial. Ou seja, são mais de 5,430 milhões de hectares, né? Com um rendimento médio de 25 toneladas por hectare, segundo o IBGE. A região também sudoeste detém a maior produção, com 80%, né, desses valores de rendimento, né? Em seguida vem o Nordeste, com 6,4%, né? O sul do país também com 6,3%, e a região Norte com 2,3%, e o Centro-Oeste ficando apenas com 1%, segundo o IBGE, né? A participação da Bahia nesse contextualização toda, ela produz cerca de 20 milhões de toneladas por hectare, né? Produzida anualmente com 4,9% de percentual, o que corresponde a 4,5% do percentual total desse material que é produzido no Brasil. Então, ou seja, a Bahia ela tem uma grande importância no setor econômico dessa cadeia citrícola, né, brasileira. Diante disso, né, essa produção desses citros, atualmente, ela tem um uso expressivo, né, apenas como o porta-enxerto limão-cravo. Esse limão-cravo, ele traz uma rusticidade e adaptação, ou seja, o que é esse porta-enxerto, né? Que a gente, no nosso meio, né, de trabalho, a gente tem o cavalo e o cavaleiro, né? Então, a gente tem o cavalo, que é aquele material que vai estar no solo, absorvendo nutriente, que vai estar fornecendo a variedade de copa em cima, né? E, para isso, esse material, esse cavalo, ele precisa ser um material bastante adaptado e que vá fornecer, né, materiais e nutrientes para as variedades copas, né? Para que as variedades copas possam vir a dar produtividade dos seus frutos. Então, o Brasil, atualmente, ele tem a sua produção voltada, né, no porta-enxerto do limão-cravo, pois ele traz uma rusticidade, né, maior em diferentes regiões do Brasil, ele é de fácil adaptação às diferentes condições climáticas, ele possui uma alta tolerância à seca, uma compatibilidade com as principais variedades de copa, né, que além dele ter essa boa adaptação, ele precisa ter uma boa ele precisa ser bastante compatível com a sua variedade de copa, porque não adianta ele ser um porta-enxerto bom, né, que ele é rústico, que ele tem uma boa adaptação, se ele não é compatível com a variedade de copa. Então, ele possui uma grande compatibilidade com as demais variedades de copas nacionais, né, de usos comuns, né, no Brasil, e qual ele também infere precocidade, né, de produção e uma alta produtividade. Ou seja, ele é um material que está sendo bastante utilizado e, com isso, acaba acarretando em uma baixa variabilidade desses porta-enxerto, né? Ou seja, fazendo com que a citricultura brasileira ela seja vulnerável, susceptível bastante a pragas, a doenças, né? Por se tratar de um único material que comporta. Então, pensando nesse uso, né? Até de maneira que seja visando, né, a segurança alimentar, né, de praxe que os melhoristas, né, nós como pesquisadores, venham trazer materiais que sejam capazes, né, de compor esse banco também de porta-enxertos, né,
para suprir essa necessidade de um único porta-enxerto só, né? Aumentando essa variabilidade, né? E que essa produtividade não venha a se reduzir, né? Que a gente possa ter uma produção constante, né? Sem que tenha nenhum empecilho, né? De doenças e pragas. Então, pensando nisso, o objetivo do nosso trabalho, da nossa pesquisa, foi caracterizar fenotipicamente, né, indivíduos de uma população de híbridos de diversos cruzamentos, né, de citros, no sentido de identificar novas variedades com um potencial, com porta-enxertos, ou seja, né, tem diversos tipos de cruzamento na quadra, na nossa quadra de trabalho, onde o nosso principal trabalho, objetivo, é caracterizar esse material fenotipicamente, fazer uma pré-seleção daquele material, ver quem tá se adaptando melhor, quem está comportando melhor, né? Quem está produzindo bem, quem está suportando bem as condições edafoclimáticas, para daí a gente fazer um trabalho mais específico para aquele material pré-selecionado, né? Para que a gente possa estar lançando esse material como porta-enxerto para compor, né, esse porta-enxerto de limão-cravo atualmente que é utilizado na nossa produção. Diante disso, o nosso trabalho está situado aqui na região de Cruz das Almas, né, na Embrapa. Aqui nessa imagem à direita, em circulado vermelho, é a quadra onde temos, né, 5,160 metros quadrados, com 444 indivíduos, né, que possui 111 híbridos, né, a qual esses híbridos já estão com mais de 5 anos de formação, né, plantado num espaçamento 5x2. Tem muito material lá, num sistema que a gente chama vulgarmente, né, de sistema. A gente trabalha com essa produção de abandono, até justamente para a gente ver a rusticidade desse material e ver como ele vai estar produzindo, como é que ele vai estar interagindo com o ambiente, né? Sem nenhum tratos culturais, quais são esses, né? Sem nenhum tipo de adubação, irrigação. Esse material está lá na quadra, situado na Embrapa, onde apenas é feito a capina, né? Nas ruas, né? Para poder a gente ter acesso também a esse material, para poder fazer as biometrias, as análises, coletar os dados, né? Para que a gente possa fazer essa avaliação. Mas ele é um material que está lá, que não tem nenhum tipo de adubação ou correção do solo, né? Ou nenhum tipo de irrigação em período seco. Ele está mesmo em um sistema de abandono, justamente para a gente ver qual desses materiais vai ser capaz, né, de se adaptar, de ter alta produtividade, justamente para poder a gente conseguir atender essa demanda. E para essas caracterizações, a gente abordou as seguintes variáveis, né, que foram consideradas, né, para a caracterização desses materiais. Ou seja, a gente fez a coleta da altura da planta, né, como está medida aí através de um bastão com a vara gradual, onde tem a metragem, né? O diâmetro do caule, onde esse diâmetro do caule, aqui nessa lateral esquerda, a gente pode ver a parte inferior, que é o cavalo, e a parte superior da planta, que é o cavaleiro. Nessa parte aqui à direita, em cima dessa calosidade que é formada com essa interação do cavalo e o cavaleiro, a gente mede 5 centímetros acima, né, para poder aferir e tirar a medida do diâmetro do caule, que o que não interessa é a parte da variável copa, para saber como é que ela está produzindo, como é que ela está reagindo e como é que ela está se desenvolvendo, né, com esse porta-enxerto, esse material de porta-enxerto. O volume de copa também, a gente fez a coleta do volume de copa, né, onde através dos cálculos a gente consegue dimensionar o volume da copa desse material, né, que o volume de copa é igual a π/6 vezes, né, a altura de planta vezes o diâmetro da linha e o diâmetro entre linha. Mais ou menos essa imagem que a gente pode ver, a gente está em diâmetro entre linha, né? A gente pega ali, coleta, vê o valor que mede essa copa, joga nessa fórmula e a gente obtém um volume de copa desse material, né, para todos os materiais da quadra. O vigor visual, né?
Ele é obtido mediante os critérios de notas, né, onde o avaliador, ele, à frente do material, ele vai aferir uma nota, 1, 2 ou 3, né, sendo 1 vigor visual desse material ruim, 2 um vigor regular, 3 um vigor bom. E esse valor e essa média de nota, ele independe da altura da planta, ou seja, não interessa se a planta é alta, baixa, né? É apenas o vigor, se a planta está sadia, se ela está produzindo, se tem algum ataque. Então, ali, através do visual, você infere essas notas, né? Também tem a caracterização e o formato do limbo foliar, né? Onde a gente tem as variáveis, né? Que são as folhas monofolioladas, predominância, né? Daquele material de folhas monofolioladas, folhas bifolioladas, se há ou não a predominância, né? Maior que 50% de folhas bifolioladas, né? Folhas trifolioladas e há uma predominância de folhas trifolioladas maiores que 50% também. A gente faz essa avaliação qualitativa. A cor do limbo foliar também, onde a gente tem as características, se é verde, verde escuro, verde claro, né? A textura desse limbo foliar, folha membranosa, coriácea, se há presença de frutos ou se há presença de flores também, de acordo com os critérios visuais que a campo a gente vai analisando, se há presença ou não, a gente coloca na nossa planilha de dados, né? Para poder alimentar nosso banco de dados e inferir posteriormente, através das estatísticas, um resultado mais preciso desses materiais. Para a arquitetura de planta, né, a gente tem 3 tipos: a arquitetura ereta, acimiglobular, uma arquitetura globular, e também a gente é feita a porcentagem de poliembrionia desse material. A gente coleta esses frutos, né, desses híbridos e é coletada a amostra de 50 sementes por planta, né? No caso, a gente pega a quantidade de fruto, coleta essa quantidade, separa pelo menos 50 sementes da planta, né? Essa semente onde essa semente ela passa por um processo de separação e seleção, né? Onde as sementes mal formadas ela é removidas e posteriormente esse material foi tratado com metetiofan, né? Esse material ele é armazenado em saco de papel coberto por filme plástico e enviado para o laboratório de armazenamento em geladeira, temperatura 5 graus, até as avaliações. Essas avaliações ela é feita no laboratório, né? E as amostras de cada híbrido elas são mensuradas também. As frutas elas foram mensuradas e avaliadas com seu tamanho, largura, né? A altura com auxílio de paquímetro e a massa em uma balança de precisão. Foram contabilizadas a quantidade média também de sementes de cada híbrido, a quantidade média de semente por fruto, né? A gente tem essa caracterização também. E a taxa de poliembrionia, ela foi determinada pelo percentual médio de sementes, contendo 2 ou mais embriões. Nessa imagem aqui, cada pedaço desse aqui, o pedacinho verde, o verde mais claro, esses pedacinhos aqui, eles são considerados um embrião, né? Indivíduos únicos. Então, a gente faz essa contagem, né? Usando uma lupa, abre a semente, descasca, é um trabalho um pouco minucioso, mas a gente, com o tempo, a gente vai separando direitinho e faz essa contagem de sementes, né? Poliembriônicos. Então, depois a gente usa uma formulazinha, né? Que é o total de semente menos as sementes monoembriônicas vezes 100, dividido pelo total de sementes, a gente consegue ver a porcentagem de poliembrionia desse material. E foi calculados, né, a estatística, usando a estatística descritivas, né? Média de intervalo de variação, coeficiente de variação, desvio padrão médio, coeficiente de assimetria de Pearson, né? E além das análises de variância, quantas significativas agrupadas, né, no teste de Scott-Knott. Diante disso, dessa gama de material que a gente fez coleta, né, e usando da ferramenta da estatística, a gente conseguiu diferenciar aqueles 444 indivíduos, né, ou seja, 111 híbridos, né, em 12 grupos, né, baseado na distância euclidiana, né? Então, a gente agrupou, através dessa estatística, em 12 grupos, aqui, todos aqueles materiais
que a gente coletou. Sendo assim, o número de híbridos agrupados foram com base nos agrupamentos hierárquicos, a partir da matriz de similaridade no teste de agrupamento, né? Onde aqui a gente pode ver que o grupo 4 obteve a maior concentração de híbridos, com 25 híbridos, e o grupo 12 com apenas um, e o 11 também com apenas um híbrido compondo este grupo. O tamanho, partindo mais para a parte dos resultados, né? O tamanho da planta desse material variou de 3 metros, né? 3,5 metros, até 3,8 metros e meio. O híbrido limão-cravo, citromelo e una, né? Microcitros, apresentou menor tamanho de planta, sendo ele 0,70 centímetros, foi o menor tamanho de planta encontrado na nossa quadra. 12% dos materiais analisados apresentaram os maiores diâmetros de caules, né? 12% desses materiais representaram diâmetros de entre 9,65 centímetros a 11. A porcentagem de poliembrionia representou 78% dos materiais, né, dos híbridos analisados, com taxa de poliembrionia superior a 70% da taxa de poliembrionia. E o híbrido Sunk Florida, né, Citrus Weber, apresentou maior número de sementes. Na nossa tabela 2, a gente traz um pouco das características fenotípicas, né, de avaliados na nossa quadra. Para vigor visual, corresponde regular, né? O vigor visual regular representa 36% do nosso material, 36%. O formato do limbo, 64% do material representa folhas, né? Com o formato do limbo monofolioladas. Para a arquitetura de copa, 51% dos dados apresentaram uma arquitetura semiglobular. Para a cor do limbo, 70% do material, né, representa a cor do limbo verde. E quanto à textura do limbo foliar, 85% do material coletado a campo apresenta folhas membranosas. Diante disso, né, dessa gama de material, dessa gama de dados, de resultados, a gente pode inferir alguns tipos de conclusões para esse material. Ou seja, essas progênies, né, TSKFL, CTYN, TFKFL, CTSW, TSKFL, TRBK, apresentaram potencial como uso de porta-enxerto. Então, a gente já numa pré-seleção, a gente já conseguiu identificar 3 materiais que seriam capazes, né, segundo as avaliações já feitas pela equipe, né, apresentam características que sejam capazes de compor, né, esse banco de porta-enxerto, né, de compor esse porta-enxerto, né, junto ao limão-cravo na produção brasileira dos citros, né? E também a gente conseguiu visualizar que a tangerina Sunk Florida, né, que é esse TSKFL, ele apresentou também um grande potencial como parental feminino na formação de novos híbridos, né? E o uso das ferramentas estatísticas permitiu a gente analisar esse comportamento dos indivíduos, diferentes cruzamentos, né, comprovando a variabilidade existente entre eles. Ou seja, esse material ele é um trabalho muito, muito prático e didático, porque ele nos conseguiu trazer, né, nessa pré-caracterização, nesse pré-melhoramento, já trazer alguns indivíduos capazes de compor esse banco, né, de porta-enxertos do Brasil. Então, esse trabalho é um trabalho bastante pertinente, né, e que futuramente esse trabalho vai dar continuidade e que vai trazer aí, com fé em Deus, né, a aplicar e aumentar a variabilidade desses porta-enxertos, né, para a cultura, trazendo assim uma sustentabilidade alimentar ainda maior para a citrocultura brasileira. Muito obrigado, espero que todos tenham, assim, breve, mas eu consegui trazer algo que a gente tem trabalhado assim de maneira sucinta, né? E que eu espero que tenha ficado de bom entendimento a todos, né? Eu sou Pablo, engenheiro florestal, meu contato está aí, a rede social também está aí, e eu acho que é isso.
Prontinho, obrigado, Pablo. De fato, sítio é outra cultura muito interessante para a nossa região. E eu estou vendo que tem muitas perguntas interessantes. Então, vamos ter coisas muito interessantes daqui a pouco, né? Eu só queria que você fizesse mais perguntas, inclusive, né? Para que a gente possa ter um momento de cooperação muito legal logo após esse momento das palestras. E agora, para fechar com chaves de ouro, né, Vanessa Pierotti da Silva vai apresentar para nós. Então, ela vai falar sobre germinação de sementes em acesso do mamoeiro. E é a última palestra, né, da mesa redonda, né? Então, Vanessa, a fala é toda sua. Mais uma vez, obrigado por participar conosco. Boa tarde, gente. Espero que todos estejam bem. Eu sou Vanessa, sou engenheira florestal, mestre em recursos genéticos vegetais e atualmente sou doutoranda em ciências agrárias. Tudo pela UFRB, sou filha da casa. O slide está aparecendo direitinho aí? Rodrigo? Pronto, então. Como eu tinha dito, eu vou falar um pouquinho então para vocês sobre a germinação em sementes de acessos do mamoeiro. Atualmente, no bag de mamão da Embrapa Mandioca e Fruticultura, nós temos diversos acessos, tanto do mamão papaya, do grupo solo, como do formosa, como de espécies silvestres. Então, nós temos uma imensa variedade de acessos de espécies para poder trabalhar. Então, o meu trabalho foi visando a germinação, e aí a gente queria pesquisar um pouquinho sobre como que seria essa germinação, qual seria a temperatura ideal para a germinação do mamoeiro, se teria algum produto que iria influenciar nessa germinação, se teria um substrato ideal, dosagens. Então, tinha umas diversas perguntas que queríamos responder com a germinação das sementes de acessos de mamoeiro. Pode passar. Então, como eu tinha dito, nós temos várias espécies, vários acessos de mamoeiro no bag, e eu resolvi trabalhar com dois, com o carica, que é o mamão papaya, esse comercial que vocês são acostumados a ver em casa, que é o que a gente come, e tem também a vasconcella, que é uma espécie silvestre que tem também lá disponível no bag, que inclusive a gente fez plantio, tudo bonitinho, e é muito diferente, é totalmente o oposto desse mamão que nós estamos acostumados a ter em casa. Então, a espécie é a carica papaya, que é o mamão comercial, e a vasconcella querciflora, que é o mamãozinho silvestre. Então, gente, por que surgiu essa história de trabalhar com o mamão? Então, atualmente, né, está tendo um alto crescimento por produtividade no setor mamoeiro devido à exportação. Antigamente, só se exportava o mamão solo, que é aquele mamão menorzinho. Por quê? Porque ele tem uma polpa mais densa, mais dura. Então, na exportação, nesse transporte, caminhão, navio e tal, aviões, então não deformava o fruto. Já o mamão formosa, que é esse mamãozinho maior, ele tem a polpa um pouquinho mais mole. Então, quando fazia esse processo de exportação, acabava deformando o fruto e não chegava com a qualidade que queríamos. Mas hoje, com os recursos que estamos tendo, com os desenvolvimentos, com nossas pesquisas, o mamão formosa também já está sendo muito exportado e tem ganhado muito mercado. E a vasconcella querciflora, que é esse mamãozinho silvestre, diferente do mamão papaya, que é para alimentação, o silvestre ele é mais utilizado em ornamentais, decorações. Tem algumas pessoas que até utilizam ele como geleia, sucos, mas é mais ornamental mesmo. Então, quais são as diferenças mais observadas entre a espécie do mamão comercial e do mamão silvestre? De início, é o tamanho e a forma do fruto. Como assim?
O mamão, o comercial, ele é um mamão maiorzinho, redondinho, o Formosa já é mais compridinho, mas eles variam ali 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos. Já teve estudos, reportagens de ver mamão de até 3, 5 quilos. Então, o mamão comercial é esse mamão que a gente está acostumado a comer, a estar aí no nosso dia a dia. Já o mamãozinho silvestre, ele é muito pequenininho, ele é milímetros, centímetros, tem uns de 5 centímetros, 6 centímetros, então são bem pequenininhos. A diferença também está na cor e no sabor do fruto, em que o mamão papaya, o comercial, ele possui uma cor mais amarelada, uma cor mais alaranjada, né? Um sabor docinho, um odor mais leve, suave, bem gostoso, né? Já o silvestre, o pequenininho, ele já é mais amarelo pro clarinho, mais esverdeadinho também. O sabor dele já não é tão doce, já é mais azedinho. Tem gente que fala que é até um pouquinho ácido. As sementes dele também é diferente, não é aquela semente grandona, é bem pequenininha e ela é bem gelatinosa, lembra até a semente do maracujá, que é aquela bem gosmenta assim. Então, são totalmente diferentes no olhar. A utilização, como eu tinha dito para vocês, o mamão papaya, ele é comercial, né? A gente utiliza na alimentação mesmo, enquanto que o silvestre a gente utiliza de ornamental mesmo, sucos, geleias. O crescimento e o cultivo também é diferente, em que o mamão papaya, ele é cultivado em solos tropicais, então ele se adapta em temperaturas mais altas, enquanto que o mamão silvestre, ele é de mata fechada, então ele é um mamão mais de altitude, de clima mais frio, então são bem diferentes aí nesse balanço. Aí, todas as minhas espécies, todos os meus acessos, gente, foram provenientes do bag de mamão, que é lá da Embrapa, inclusive essas imagens foram minhas, eu tirei lá. Na primeira imagem, vocês conseguem ver o mamãozinho silvestre, bem pequenininho, e na segunda imagem tem o bag, e nesse carrinho de mão, quando eu estava fazendo a coleta dos frutos do mamão mesmo, do comercial. Então, qual foi o objetivo da minha pesquisa? Foi promover esse aumento na taxa de germinação das sementes de mamão. Aí eu avaliei diferentes substratos, temperaturas e dosagens do produto Promalin. O produto Promalin, ele é um acelerador de crescimento, porém ele nunca foi utilizado no mamão. Já vi estudos, artigos falando do uso dele em maracujá, em maçã, em algodão, mas não em mamão. A gente falou, então vamos testar para ver se vai dar certo, se vai acelerar essa germinação. Inclusive, estava sendo testado no maracujá também, no laboratório de sementes que eu estava trabalhando. Voltando. Aí o meu estudo eu dividi em 3 capítulos, em que no primeiro capítulo eu trabalhei apenas com o substrato, para eu poder dizer qual era o substrato ideal, qual o melhor substrato para o plantio de mamão. Trabalhei também com diferentes temperaturas, se a temperatura hoje de Cruz das Almas, que era onde estava o nosso bag de mamão, ela é a ideal para o plantio, para o cultivo do mamão, se seria uma temperatura mais baixa, uma temperatura mais alta, todos eles para sementes de mamoeiro. O meu segundo capítulo foi quando eu entrei com o regulador de crescimento, que é o Promalin. Então, eu queria saber se diferentes dosagens desse produto iriam influenciar nessa germinação, se iria acelerar essa germinação, se não iria, se seria um produto que eu poderia recomendar lá na frente para o produtor, já que quer um plantio rápido, se não é, então vamos descobrir. E o meu terceiro capítulo foi que eu deixei totalmente para a espécie silvestre desse mamãozinho. Por quê? O mamão silvestre, ele é uma espécie nova, ele é pouco estudado, então são poucos artigos que eu encontrei na literatura sobre ele, então não tinha muita coisa. Então eu estava num mundo escuro ali, eu só sabia que ele era de mata fechada e que provavelmente temperaturas mais baixas. Então o que é que eu fiz? Eu fiz uma caracterização de fruto e semente, então eu fiz aquelas pesagem, medidas, tudo bonitinho, fotografias. Fiz uma avaliação também das taxas de germinação, assim como eu fiz com o papaya, fiz também para o silvestre e fechei o meu terceiro capítulo. Então vamos lá. Caracterização da área. Como eu tinha dito para vocês, o meu trabalho foi todo feito na Embrapa, em Cruz das Almas, no laboratório de sementes, todos em Cruz das Almas, sim. O material, as espécies provenientes do bag, como eu tinha dito também, o banco ativo de germoplasma, a coleta dos frutos. Como que foi feita essa coleta?
O bag já tinha plantado há 1 ano, então as árvores já estavam grandes, os mamoeiros já estavam grandes, então os frutos já estavam maduros, já estavam num estágio de 4 a 5 de maturação, que é quando ele já está bem amarelinho, indo para o laranja. Então eu coletei todos no mesmo estágio de maturação. Aí eu coletei tanto o mamão papaya quanto o silvestre. Quando eu via que ainda estava verdezinho, eu deixava lá e voltava outro dia para poder coletar. Mas eu tentei fazer uma coleta no mesmo período, tipo, na mesma semana eu tentei coletar todos os frutos que eu iria trabalhar. Então, as sementes elas foram removidas da Sarcoptesta. Como que é isso? Como que é a remoção de Sarcoptesta? Então, gente, eu pego o fruto, aí eu cortei ele no meio, raspei com uma colher todas as sementes, tanto do mamão, fiz a mesma coisa para o silvestre também. Aí eu pego uma peneira, coloco água corrente e vou fixando ali aquelas sementes para sair a sarcoptesta, que é aquela partezinha gelatinosa que tem na semente. Aí fica a semente sequinha. Coloquei nos papéis toalhas e deixei para secar em torno de 2, 3 dias na sombra e depois eu já coloquei para germinar. Então, o meu capítulo 1, que eu queria testar qual é o substrato ideal e qual seria a temperatura ideal para o mamão comercial, o mamão papaya. Então, eu utilizei um acesso, que é o L78. Ah, Vanessa, o que é o L78? Gente, o L78 é um acesso que a Embrapa está querendo lançar. É um mamão novo, é um mamão muito bom. Ele é redondinho assim, muito gostoso, a massa durinha, saboroso, um cheiro muito bom. Então, a gente precisa de informações sobre ele. Então, quanto mais informações eu tivesse sobre essa espécie a ser lançada, melhor seria para o nosso bag, para a Embrapa, para a universidade, né? Então, 2 substratos. Quais 2 substratos? O papel e a vermiculita. E eu peguei também 3 regimes de temperatura. 25 graus Celsius, que é uma temperatura baixa. 35 graus Celsius, que já é uma temperatura mais alta. E eu peguei uma temperatura alternada, 35, 25. Como assim alternada? Durante o dia, eu deixava na temperatura 35 graus Celsius. E durante a noite, eu deixava em 25 graus Celsius. Isso tudo em uma BOD que estava lá programada e já fazia tudo certinho. E o meu segundo experimento, eu utilizei novos acessos para eu ver se as características que eu encontrei eram do L78 ou seria de outras espécies do mamão mesmo. Testei com a vermiculita e com diferentes temperaturas também. Então, os resultados que eu obtive, que é o substrato vermiculita, ele foi muito superior ao papel, tendo 55% de germinação contra 26% do papel, e a temperatura ideal para o mamão foi de mais altas, de 25 a 35 e 35 graus Celsius, chegando a 45% de germinação, enquanto na temperatura mais baixa alcançou 34. Coloquei até as imagens aqui para vocês verem a diferença da germinação no papel, a imagem de cima, para a germinação na vermiculita, que é a imagem abaixo. Então, no segundo experimento que eu já peguei diferentes acessos, o que a gente notou? Que não foi característico só da L78, é algo característico do mamão mesmo. Então, a germinação do acesso 249, ela foi superior, com 83% de germinação, e a temperatura novamente bateu no 35, 25 graus Celsius, que é a minha tabela de baixo, a segunda tabela, que está até circulada. Ela germinou mais rápido, com 11 dias de germinação. Aqui nas imagens eu coloquei a imagem de cima, a temperatura de 25 graus Celsius, para vocês verem o tamanho da plantulazinha, enquanto que na temperatura de 35, 25 ela já estava enorme. O meu segundo capítulo, gente, eu trabalhei com produto e com temperaturas. Quais produtos eu utilizei? O Promalin, como eu tinha dito para vocês, e quais dosagens? Eu diluí ele em água, numa dosagem mínima de 100 mg litro até 600 mg litros. Onde que eu achei essa diluição? Em artigos feitos com macieira, com algodão, então a gente quis aplicar essa mesma dosagem. Então, eu utilizei 6 acessos, 7 dosagens e apenas uma temperatura, que foi que no capítulo 1 eu já tinha batido o martelo, que seria a temperatura ideal para o mamão, 25, 35 graus Celsius. E tive o meu segundo experimento, que foi depois de finalizar desse primeiro, eu fiz o segundo, que foi com um acesso a L78 de novo, com 5 dosagens do produto e agora com 2 temperaturas. Vou explicar a vocês o porquê disso.
Então, para o meu primeiro experimento, que eu tinha várias dosagens e apenas uma temperatura, eu vi que a dosagem 0, que é sem produto, a germinação foi muito boa. Eu alcancei 96% de germinação. Eu não, minhas sementes alcançaram 96%, 95% de germinação. Na dosagem de 100 miligramas litro, elas alcançaram 100% de germinação, 92%. Em 200, 90 também. Em 300, começou a baixar um pouquinho, foi para 82%, mas já teve acesso ali, ó, que teve 4 de germinação, 5 de germinação, que é baixo. Quando chegou em 400, 500 e 600, a germinação já estava baixíssima. Então, o que é que eu notei? Que quanto mais alta fosse a dosagem do meu produto, menor estava sendo a minha germinação. Por isso, o meu segundo experimento, que foi quando eu peguei umas dosagens menores, e aí, com essas dosagens menores, eu montei o meu segundo experimento para ver em 2 temperaturas, se a temperatura estava influenciando. Aqui eu coloquei um gráficozinho só para vocês verem em regressão como que ficou a reta, em relação à germinação. Com o aumento do Promalin, a germinação ia decrescendo. Então, o que aconteceu quando eu coloquei o Promalin em uma temperatura mais baixa? Lembra que a 25 graus Celsius eu comentei com vocês que não foi a ideal para o mamão? Pois bem, quando eu acrescentei o produto nela, olha a curva de germinação que fez. Esse gráfico é lindo. Com 0 aqui na parte verde, vocês conseguem ver que é sem ebibição, sem produto. Então, eu não utilizei o produto, a minha germinação bateu em 10%. 10% das minhas sementes germinaram. Quando eu coloquei 100 miligramas do meu produto, as minhas sementes chegaram lá quase em 80% de germinação, com 100 miligramas do produto. Quando chegou em 200, ela já está batendo o ápice ali, ó, ela já está em 90% beirando 100 de germinação. Em 300, ela já começa a cair. Então, o que é que eu notei de novo? Que a dosagem alta realmente ela não é benéfica para o mamão. Porém, a dosagem de 100, 200 e 300 ali foi muito bom. Inclusive, eu fiz o cálculo de dose ótima para eu chegar para o meu produtor e falar, não, você pode usar o Promalin na temperatura subótima, no caso a 25 graus Celsius, na dosagem de 253, que é o meu ponto ali da curva do gráfico, que vai dar super certo. Porém, se ele quiser usar o Promalin numa temperatura ideal de germinação, que seria 25 ou 35, que é o que a gente tem hoje em Cruz das Almas, ele não é indicado. E o meu terceiro capítulo, gente, que eu trabalhei com espécie silvestre. Como eu não tinha nada da silvestre, então eu fiz uma caracterização morfológica de fruto e sementes, olhando o tamanho do fruto, peso do fruto, casca, volume da massa dentro, quantidade de sementes, peso de sementes, caracterizei tudo. E fiz também um teste de germinação. O teste de germinação eu usei também o Promalin, para ver se o Promalin iria agir também, igual foi no mamão papaya. E utilizei 2 temperaturas, 25 graus Celsius e 25,35. Por que 25 e 35,25? 25 porque eu imaginei que seria ideal para ele, já que ele é de mata fechada, né, de altitudes. E 35,25 é se eu fosse plantar aqui em Cruz das Almas, como que seria. Então, o que a gente teve? Que com o Promalin, sem o produto, essa primeira imagem, não germinaram nada. Cheguei em 60 dias de experimento e não tinha uma semente germinada. Enquanto que com 200 miligramas do produto, do Promalin, tinha germinado 80% e estava muito bonita, as plantas vigorosas, plântulas vigorosas. Já com 400 ml do miligramas litros do Promalin, começaram a ficar podre, começaram a fungar. Então, deleta dosagens altas do produto. Realmente não é benéfico nem para o mamão comercial, nem para o mamão silvestre. Então, o que a gente chegou de conclusão com esses 3 capítulos? Os experimentos realizados nesses trabalhos apresentaram resultados muito relevantes, claro, no manejo de sementes em programas de melhoramento, e a gente recomenda que seja utilizada a alternância de temperatura para o mamão comercial, já que ela foi melhor, no substrato vermiculita, desde que não se utilize o produto Promalin, certo? Já com o produto Promalin, a gente indica temperaturas inferiores, temperaturas subótimas, no caso 25 graus Celsius. Então, a aplicação da prática de todas essas ferramentas metodológicas, elas vai contribuir para a valorização dos recursos genéticos do mamoeiro, do nosso BAG, Mamão Embrapa, Mandioca e Fruticultura. Aí eu trouxe para vocês aqui a minha equipe, o meu orientador aqui do meu lado, Carlos Ledo. Aqui foi minha banca do TCC, a Liliane e a Ellen. Faltou uma foto da Fabiana Ferraz, a Audi, que foi minha co-orientadora maravilhosa nesses 2 anos de mestrado. Coloquei umas fotinhas também aqui no BAG, laboratório, trabalhando. E é isso, gente. Muito obrigada. Prontinho, olha,
Até eu que sou alérgico a mamão, tô com vontade de comer mamão agora. Eu tenho certeza que até quem não gosta de mamão vai querer comer mamão depois da apresentação de Vanessa, né, gente? Mas, Vanessa, muito obrigado. Realmente foi muito lindo. A gente ficaria horas aqui só ouvindo você apresentar. Eu gostaria, inclusive, de ressaltar a presença de algumas pessoas que estão aqui, né? Por exemplo, Railson Alves e William Oliveira, que estão acompanhando, já foram alunos, são egressos do programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais. Nossos colegas que atualmente estão também, né, no curso, que é Cris Meire Filadelfo e Caroline Santos também estão por aqui. Então, um abraço para vocês. E agora a gente vai para um momento de perguntas, né? Então, eu gostaria que todo mundo ficasse aqui na tela, se possível. Marilton vai nos ajudar nesse processo, para que a gente pudesse já começar a perguntar às pessoas, né? Então, a gente tem algumas perguntas bem interessantes aí. E agora a gente vai para essas perguntas para discutirmos a respeito. Primeiro é de Oliveira Cardoso, que ele pergunta: Tiago, parabéns. Pensando em mudanças climáticas e padrão de microendemismo de grande parte das bromélias, você acredita que as estratégias de conservação são suficientes à proteção das espécies? Boa tarde, mais uma vez, né? Obrigado, Cardoso. Não sei se é homem ou mulher, mas tratar assim como Cardoso. Obrigado pela pergunta. E, assim, pensando sobre a nossa estratégia de conservação, porque, assim, existem várias estratégias de conservação, né? Conservação in situ, que é no local de ocorrência da espécie. Conservação ex situ, que é essa que a gente faz aqui na Embrapa, no banco de germoplasma, em vivo, que é o ripado, onde eu mostrei a foto para vocês. Também temos os in vitro, também é um tipo de conservação ex situ. Mas, quando pensamos nos tipos de conservação de forma isolada, são passos importantes para a permanência da espécie, mas ainda não são suficientes para a permanência total dela. A pergunta atrás sobre o padrão de microendemismo, né? Quando pensamos em uma espécie microendêmica, onde tem uma pequena população e apenas um tipo de conservação acontece com essa espécie, ela não é suficiente para a permanência dessa. O ideal seria que vários tipos de conservação fossem feitos com essa mesma, né? Com todas as espécies. Mas cada conservação é um passo a mais para a permanência. Ok. Então, vamos à próxima pergunta, né? Quais os principais desafios... essa é a pergunta de Maiana, né? Parabéns, Maiana. Existem formas de medir esforço. Mas Maiana não está aqui, né? Se você puder passar, Marilson, essa, e depois a gente volta, enquanto ela não chega, a gente consegue responder a pergunta de outra pessoa, pode ser? Pronto, obrigado. Então, essa é para o Wesley. Quais os principais desafios e prevenção no controle da infecção por fusário na prática de quem planta? Bem, obrigado, Cardoso, pela pergunta. Um dos principais desafios associado à diversidade genética do fusário, em diferentes raças do fusário, assim como também a questão da persistência do fungo no solo. Ele resistente dificulta o manejo e o controle do isolado no solo. Assim como também as muitas forças de entrada, né? Como, por exemplo, no manejo, a utilização do maquinário, o levar e trazer de uma muda de uma região para outra, de uma fazenda para outra, assim como também a entrada dele é muito facilitada por meio da irrigação. São essas as principais questões que dificultam o controle e facilitam o processo de infecção. Prontinho. Como você conseguiu transpor sua pesquisa à sociedade? Bem, essa é uma pesquisa, uma grande pesquisa, na verdade, que já havia sido desenvolvida
E então essa parte de seleção é uma pequena etapa desse grande trabalho realizado pela equipe de melhoramento. A partir dessa seleção, outros trabalhos vão ser realizados, como o teste desse material em áreas diversas, para testar realmente a resistência dele, para avaliar, após, após o desenvolvimento de uma cultivar resistente, se os fatores agronômicos estão realmente de acordo com o esperado, para daí, então, poder lançar essa cultivar e as biofábricas desenvolver e os produtores poder adquirir. Sim, bem. Essa é para Pablo. A citricultura é uma das mais frágeis em relação às mudanças climáticas. Isso tem sido levado em consideração nas pesquisas de melhoramento genético e foi relacionado diretamente com a segurança alimentar. É exatamente isso, Cardoso. Essa pergunta foi bastante pertinente, né? Ao tema do trabalho em si. Então, visando, né, essa fragilidade, né, nas mudanças de clima, né, da adaptabilidade desse material em diversas regiões do nosso Brasil, que ele é imenso e continental, né, cada região com seu clima, com seu microclima, então há uma diversificação muito grande nessas interações ambientais, né? Então, visando nessas mudanças, né, que a Embrapa e pesquisadores, a gente tem lutado dia após dia, né, para apresentar à população material que seja capaz de compor esse banco, né, de porta-enxertos brasileiros, né, visando essa sustentabilidade alimentar. Porque hoje em dia, a maioria da produção dos citros no Brasil está só apenas voltada a um tipo só de porta-enxerto, que é o do limão-cravo. Então, pensando nesse cuidado, né, nessa sustentabilidade, nessa, como é que eu posso perpetuar essa produção que a gente tem, né, não medido esforços para lançar a produção de um novo material, né, que seja capaz, né, de atender essas demandas dessas diversas condições climáticas. Isso, interessante. Então vamos lá. Temos a pergunta de. Assim, a gente pode seguir com essas perguntas de título. Esse volume de copa não deveria ser substituído por biomassa? Na hora que você fala da metodologia lá, né? Provavelmente. Ah, entendi. Pô, muito massa essa questão dessa pergunta, né? Porque como a gente está trabalhando com características, né, com material que a gente vai fazer um lançamento, a gente deve seguir algumas características do mapa, né, para ser lançado esse material, né? Puxando um pouco, né, para a minha área de trabalho, né, de engenheiro florestal, a gente compreende um pouco da biomassa, né, como qualquer material vivo, né, de origem vegetal, sendo ela, né, morta ou viva, né, vegetal e animal que compõe aquele ambiente da floresta, né? Então a gente acaba tendo que estudar essas dinâmicas desses nutrientes nessa floresta, né, a fim de manejar esse ecossistema. Mas quando a gente vai estar se falando de lançamento de um material, né, de compatibilidade de material copa, a gente deve levar em consideração apenas características morfos-agronômicas, né? Então, para esse trabalho, a característica do volume de copa seria uma característica mais interessante e representativa para a gente ver essa compatibilidade da copa com o porta-enxerto. Não sei se conseguiu passar a informação, mais ou menos isso. Acho que essa foi meio que uma afirmação, né? Para explicar como era feita a parte da metodologia estatística, da análise estatística. Então a gente pode passar para outra. E aí esse teste, o teste estatístico que você realizou, ele quer saber se é o mais apropriado para obter esse resultado. É porque o nosso trabalho, eu tinha até comentado e citado
na apresentação, que esse trabalho ele é um trabalho de pré-melhoramento, né? Um trabalho de uma pré-caracterização desse material. Então, a gente já tem esse material lá há mais de 7 anos implementado lá na quadra, e a gente vem fazendo avaliações, né, constantemente desse material e vendo a evolução, e vendo a taxa de mortalidade desse material. Alguns materiais já morreram em campo, né? Vendo a compatibilidade desse material com o solo daqui da região de Cruz das Almas. Então, esse material, para poder, de fato, ele ser lançado, ele precisa ainda passar por diversos testes. Então, assim, esses testes que a gente está fazendo agora, ele atende essa primeira demanda, né, dessa pré-seleção desse material. Esses materiais que a gente já estão tendo como promissores, posteriormente, eles vão ser implementados em novos trabalhos, né, em novas pesquisas, e outras metodologias vão surgir mais eficientes para atender essas outras demandas futuras. Mas, para a nossa demanda inicial, a estatística e essa metodologia tem atendendo muito bem, né, para a gente conseguir visualizar algum material promissor, né, para atender as demandas. Temos a pergunta para a Maiana. Parabéns, Maiana. Existem formas de medir os esforços de coleta, de medir se os esforços de coleta são comparáveis nas fisionomias e como a florística deixa capacidade descritiva e pode gerar resultados práticos à conservação. Seu microfone está desligado? Não, Marta. Não, a gente não consegue te ouvir. Também não. Tá, mas de qualquer forma eu acho que dá para responder essa pergunta, né, sem problemas, porque como a gente estuda na mesma área, nossa área de estudo é a mesma, porém como a Maiana faz uma flora geral, eu faço uma flora específica. A gente sabe que os esforços de coleta têm sim uma importância muito grande para poder buscar a maior quantidade possível de espécimes dentro da área. Mas na nossa coleta, nós disponibilizamos dias iguais, né, períodos iguais para todas as áreas. Então, quer seja na fitofisionomia de Umbrófila densa, na Mata Atlântica, na Caatinga ou na Mata de Cipó, foram dias iguais, períodos iguais, para que a gente pudesse, de fato, coletar o máximo possível durante esse período. Entretanto, tem alguns fatores que acabam influenciando com relação a esse número. Como a gente pode observar, os números mais expressivos são de Mata Atlântica. E Mata de Cipó e Caatinga não tem números expressivos assim. Aí a gente pode relacionar isso a dois fatores. O primeiro é que, de fato, os outros pesquisadores de outros herbários que tiveram lá e que a gente usa esses dados também, podem ter coletado somente nas regiões de Mata Atlântica e não terem coletado nessas outras regiões. E o segundo é o período de floração. Se nessa fisionomia o período de floração for diferente, obviamente que a gente não vai conseguir coletar materiais férteis no mesmo período, né? Então, para observar também, a gente poderia. Só que nós já temos 10 anos de pesquisa, né, nesse período. Não nós, de fato, mas outros pesquisadores, e os dados apontam que são coletas de mais de 10 anos. Então, talvez essa quantidade de anos seja minimamente suficiente para que a gente possa entender qual é a fitofisionomia que apresenta o maior número de diversidade das espécies, né? Isso é bastante interessante. E um outro fator relevante que a gente tem que levar em consideração é o das ações antrópicas, que podem, de fato, acabar interferindo um pouco nessa relação das fisionomias, né? Essa é para Vanessa. O mamão silvestre teve as populações diminuídas nos ambientes naturais, o que aumenta o interesse do trabalho. É uma afirmação, né? Na verdade.
Sim, é verdade. Por que que teve essa diminuição nos ambientes naturais, gente? Porque hoje as pessoas visam mais a produção, visam mais comercialização. E o mamão papaya, ele é produzido e todo mundo quer. Aí chega no silvestre, que é uma espécie ornamental. Aí as pessoas ficam, não vai ter lucro, não vai ter retorno, então para que que eu vou plantar, né? Para que que eu vou produzir? E é aí que se engana, porque o mamão silvestre, ultimamente, alguns estudos têm citados que eles ajudam tanto no papel crucial de ecossistemas, né, de monitoração de ecossistema, contribuindo para a polinização, dispersão de sementes, manutenção da biodiversidade. Então, sim, é para a gente plantar o mamão silvestre também. A outra, que é a pergunta para todos vocês, né? Como vocês relacionam seus temas com a segurança alimentar? Então a gente vai na ordem de apresentação para poder responder, para ficar mais fácil. Pode ser, sim. Quando a gente fala em bromeliácea, né, no meu tema ele trouxe um geral sobre as bromélias, a gente lembra que o abacaxi, ele faz parte da família bromeliácea, né? Então, o abacaxi ele é uma cultura de importância agronômica já cultivada para alimentação, e esse é um dos pontos que a família bromeliácea ela é importante para a segurança alimentar. Outra questão é que existem comunidades tradicionais que utilizam frutos de algumas espécies de bromélias que são consideradas ornamentais, né, essas que eu trabalho, que trouxe aí algumas imagens para vocês, mas elas utilizam para alimentação. Durante o meu TCC, na graduação ainda, eu fiz um levantamento de bromélias de uma determinada comunidade tradicional, lá em Bahia, e eu verifiquei que existe uma espécie de bromélia que eles utilizam como alimentação, é a Carawata multiflora. Lá, tradicionalmente, eles utilizam essa espécie como alimentação, e essa pode, né, ser utilizada como uma planta alimentícia não convencional, ou pode ser utilizada, feito um melhoramento e trazer, ser distribuída para outras pessoas participar de sua alimentação. Além disso, a bromélia também pode ser utilizada como no melhoramento genético do abacaxi, né? São plantas da mesma família e, quem sabe, algum dos genes das bromélias pode ser utilizada com característica desejada para o abacaxi. Ok, Maiana? Enquanto Maiana não responde, pode ser a próxima pessoa, o Eli. Foi o Eli. Pronto. Então, diretamente ligada à bananicultura à segurança alimentar, ou seja, ela é uma importante fonte de nutrientes, acessível e de baixo custo. Além disso, rica em vitaminas, fibras e minerais, ela compõe a dieta, né, de algumas pessoas e representa um papel importante nessa dieta. Em alguns países, a banana é de efeito fundamental, como, por exemplo, um arroz e feijão brasileiro. Sim. E Maiana consegue falar agora? Não. Então vamos para Pablo. Relacionar é muito importante, né? A cultura dos citros, ela faz parte, né? Ela compõe um dos grupos de vitaminas bastante pertinente à saúde do ser humano, vitamina C. Então a gente precisa da vitamina C, né? No nosso organismo, no nosso dia a dia. Então, além da vitamina C, da utilização do consumo, ela é uma cultura também que movimenta uma economia brasileira, né? De modo geral e regional, aqui na região de Cruz das Almas também. Ela já foi uma grande produtora, né, da citrocultura, né? Então, é uma cultura que movimenta não só a questão das vitaminas que nosso organismo precisa, mas também na questão financeira, né, na questão econômica desse material. Então, visando, né, essa estabilidade, né, e diminuir esses riscos, né, com as susceptíveis ataques de pragas e doenças,
é se pensado na composição de aumentar a variabilidade desses materiais, né? De variedade de porta e enxerto, para poder continuar atendendo essa demanda e continuar, né, vindo com aumento de produtividade, aumento de produções e economicamente sendo mais viáveis também, né? Uhum. E Vanessa? Então, o mamão tá aí, tá na mesa do povo, da população brasileira, do exterior. O mamão papaya, ele tem suas propriedades farmacológicas também, tem as vitaminas, então ele é a alimentação, né? E o silvestre, ele não está incluso nessa segurança alimentar, porém, além das propriedades que ele também vem sendo utilizado para tentar fazer uma melhoria para o mamão papaya, que é o mamão comercial. Por exemplo, hoje a gente já encontrou vários genes de resistência na silvestre que o mamão papaya não tem. Então, problemas que o papaya poderia ter, o silvestre pode resolver. Então, sempre está um ligado ao outro e todos ligados à segurança alimentar. Exatamente. Maiana consegue responder agora? Eu acho. Maiana? Não, eu acho que ela acabou travando, né? Eu acho que eu sou o assessor dela, viu, gente? Eu respondo por ela, como ela tá chique. E falando dessa questão da florística, relacionar a florística à segurança alimentar, é muito importante porque é exatamente um ponto que Vanessa trouxe sobre as espécies silvestres que ocorrem das espécies melhoradas, né? E aí, consegue falar, Maiana? Essas espécies melhoradas, essas espécies silvestres, podem ter muitos genes de resistência que ajudam nessas espécies melhoradas. Então, é uma relação. E os estudos florísticos são base para muitos outros, né? Para punks, por exemplo, de toda a biodiversidade de plantas que a gente existe, que a gente conhece, ainda não se tem um quantitativo certo de quais delas a gente pode utilizar na alimentação. E observando isso nas estudos florísticas é muito mais fácil. Existem podem base para estudos farmacológicos, a gente consegue entender como essa planta se comporta no ambiente, qual a sua dinâmica ecológica. Então são muitas outras coisas, né? Maiana pode falar, agora você consegue? Sim, consigo, Rodrigo. Desculpa, precisei reiniciar o computador e não consegui falar pelo celular. Pode colocar a pergunta novamente? A primeira é essa, né? Como você pode relacionar seu tema com a segurança alimentar? Foram duas perguntas, né, Uhum. Rodrigo? Essa pergunta e a anterior, que tinha mais duas Isso, perguntas. essa. Certo. Aí tem assim, Existem como você pode, né, medir como as suas coletas são comparáveis com as fisionomias, que eu acabei já respondendo, mas tem essa última parte, né, a capacidade descritiva, como ela pode gerar resultados práticos para a conservação. certo. Obrigada, De Oliveira, não sei o nome. Enfim, em relação aos esforços de coleta, como o Rodrigo citou anteriormente, essas coletas ocorreram durante 11 anos. E as coletas que aconteceram anteriormente, eu não estive, mas teve uma predominância nas fitofisionomias de floresta umbrófila e florestacional semidecidual. Acredito que por conta do tamanho, né? São as vegetações que são predominantes no parque. Mas, como o Rodrigo falou, no período que estivemos coletando lá em Boa Nova, o período de coleta foi de forma igual para todas as fisionomias. Em relação, você pergunta como florística deixa capacidade descritiva e pode gerar resultados práticos da conservação. Então, a partir dessa lista florística, podemos observar que no Parque Nacional de Boa Nova existem novas espécies
espécies microendêmicas, que são aquelas espécies que são restritas ao parque, até então não ocorrem em outras áreas. Temos também a ampliação de novas espécies para o parque, como, por exemplo, a Hormosa tiboensis, né, que eu falei na apresentação. No parque contém espécies raras, e a partir desses dados é possível que existam políticas públicas de conservação da área, já que o parque possui pequenos povoados onde moram pessoas e a cidade de Boa Nova é inserida dentro do parque. É isso. Ok. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui, né? Já estamos no nosso horário, às 17h30. Agradecemos também a todos que nos acompanharam, a todos que perguntaram. Estamos muito felizes, estamos muito contentes de vermos esses avanços, né? E no próximo Reconstec nós teremos mais novidades, acredito eu, né? Mais uma vez, recordo que a seleção para o programa de pós-graduação em recursos genéticos digitais está aberto. Então, quem quiser se inscrever, vão ter bons orientadores para orientá-los, né? E aí, quem diga que não tenha. Então, vamos encerrar por aqui, né? Está encerrada a nossa mesa. Muito obrigado aos participantes que palestraram, muito obrigado aos ouvintes. E aproveitem o restante do evento, tá? Amanhã tem mais ainda, né? Tchau, tchau, gente.